dia. Então, nós vamos começar aqui mais uma sessão da Academia Brasileira de Ciências, dessa vez num tema que está ultra atual, que é a discussão sobre eleições presidenciais, análise e prospectivas. Eu quero agradecer muito ao José Murilo de Carvalho, meu colega de diretoria da Academia Brasileira de Ciências, pela organização desse evento, e também a todos aqueles que aceitaram participar, né? O Antônio Lavareda, que está aqui, a Argelina Figueiredo, também aqui, o Jairo Nicolau está chegando, está num táxi agora, vindo para cá, e depois, na segunda parte, nós vamos ter o Vanderlei Guilherme dos Santos, que já está aqui, Sérgio Abranches, não sei se está, e o Edmar Baixa, que o Edmar também é membro da Academia Brasileira de Ciências, assim como o Vanderlei Guilherme dos Santos. Então, agradeço muito a vocês aí pela presença e por nos brindar com essa discussão, que pega uma área da Academia Brasileira de Ciências que é mais nova, é mais jovem na academia, mas extremamente importante, né? Não adianta ficar falando de desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil sem pensar nos aspectos sociais desse desenvolvimento, e os nossos colegas aqui da área de ciências sociais podem nos iluminar sobre isso. Então, é uma discussão sobre análise e prospectivas das eleições presidenciais, utilizando certamente grandes personalidades das ciências sociais, ciências políticas no Brasil, e eu espero que nós possamos aprender muito com eles, né? Eu vou ter uma conexão internet aí nesse meio tempo importante, começa às 14h, deve até umas 3h30, então vou me ausentar, depois eu volto de novo aqui, tá bom? Então, eu passo, então, a palavra ao meu colega José Murilo de Carvalho. Obrigado, Luiz. Eu agradeço à diretoria da Academia de Ciências, de quem Luiz é o presidente, por ter aceito essa sugestão de fazer um seminário dessa natureza. A academia tem, entre os seus membros, generosamente aceitaram que cientistas sociais fizessem parte da casa, e, sobretudo, cientistas políticos, sociólogos e antropólogos, e achei, então, que seria um pouco obrigação, inclusive, nossa, né, destes cientistas sociais da casa, que dessem também alguma contribuição, né, com os seus conhecimentos especializados, sobretudo nessa conjuntura em que vivemos tão difícil e tão complicada. E isso não será um debate político, né, entre nós, será um debate de especialistas, né, que vão usar os seus instrumentais analíticos e de dados empíricos para tentar trazer alguma luz sobre, né, o que está acontecendo entre nós. De novo, não é partidário nem político, é de cientistas. Eventualmente, né, a esperança é que isso ajude a todos nós a analisar, né, o que está acontecendo numa base um pouco mais menos passional, como, né, está acontecendo hoje no país inteiro, sobretudo, né, nas redes sociais. Na nossa primeira sessão, como acho que todos já têm aí o programa, a primeira parte é simplesmente uma análise, né, analítica e técnica do processo dessas últimas eleições. E, para isso, nós temos aqui 3 especialistas convidados, que é o professor José Antônio Guimarães Lavareda Filho, que é doutor em ciência política pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro e professor da Universidade Federal de Pernambuco. Foi professor visitante da Universidade de Califórnia, em Berkeley, e, como cientista político, especializou-se na pesquisa e análise do comportamento eleitoral no IPESP, no Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, cujo conselho científico dirige. Participou como coordenador consultor de estratégia de 91 campanhas majoritárias. Ele publicou em 91 A Democracia nas Urnas, Processo Partidário Eleitoral Brasileiro. Seu último livro, escrito em colaboração, foi A Relevância da Ciência Política. Eu peço ao professor Lavareda, né, que faça a sua apresentação.
Boa tarde a todos. Agradecer o convite do Luiz Davidovich e do professor José Murilo de Carvalho para estar aqui conversando. É um prazer estarmos aqui discutindo e eu vou fazer uma apresentação rápida. Acho que não vou nem preencher esses 30 minutos que me estão reservados, porque é uma reflexão bastante preliminar acerca dessas eleições que tiveram lugar esse ano. Antes eu vou contar uma história que eu estava contando para o professor José Murilo quando cheguei. Eu vim para cá muito cedo hoje, 12h30, estou hospedado no hotel lá em Ipanema, e hora de almoço, etc. e tal, e por acaso me veio à mente um momento muito parecido com esse, não era o dia 14 de novembro, era o dia 11 de novembro de 1989. As eleições naquele ano ocorreram no primeiro turno, nós lembramos, em 15 de novembro, 4 dias depois. Nesse caso, não era uma mesa, era uma palestra que eu ia fazer para a Associação Comercial, lá em Recife, cidade em que eu resido até hoje. E era um almoço, dizia o professor José Murilo, que é um almoço, que é daquelas circunstâncias, muitos conhecem, nos Estados Unidos é alguma coisa comum, mas é uma circunstância muito desagradável, porque você vai falando, as pessoas vão olhando, quando você acha que está fazendo conexão, aí o filé atrai a atenção das pessoas, você perde a conexão, etc. e tal. Mas eu lembrando, porque naquele momento, 29 anos atrás, eram tempos de absoluta incerteza sobre o que ocorreria, ou seja, o porvir imediato. 1989, ninguém sabia, o Collor era presumível figura no segundo turno, mas não sabia ainda quem disputaria o segundo turno com ele. Brizola e Lula estavam bem próximos e havia uma série de dúvidas, de inquietações aí no ar. Eu lembrei dessa eleição de 2018, porque nessa eleição nós tivemos alguns fenômenos parecidos com aquela. Eu vou resgatar isso aqui para vocês. Eu trouxe um punhado, 10 slides aí, para facilitar a nossa conversa. São dados conhecidos de todos, praticamente, mas estão organizados de uma forma que talvez ajude a nossa reflexão. Você quer que eu passe? Vou passar para Então, fica a tela toda. Posso ir agora? Pronto. Existe na literatura de ciência política uma categoria de eleições conhecidas. O nome foi cunhado pelo Key, em 1955, de lá uma série de autores se dedicaram a isso, etc. e tal, chamada de eleição ou eleições críticas. Essa eleição que nós tivemos agora é uma típica eleição crítica, candidata aprovada no concurso com todos os requerimentos de uma eleição crítica. Quais são os principais elementos de uma eleição crítica, segundo a literatura? Bem, isso aí é um artigo que eu mandei na noite da eleição, do primeiro turno, eu mandei para o Noblar, e ele publicou no dia seguinte. Eu trouxe isso aí simplesmente porque esse primeiro parágrafo era uma coisa que dizia o seguinte, olha, essa eleição já havia naquele domingo, no domingo ainda antes dos resultados do primeiro turno, uma série de análises na imprensa. Análises que, ora, diziam, essa foi a eleição do WhatsApp. Isso é a história do cego indiano que apalpa o rabo do elefante. Ora, essa eleição, a partir dessa eleição, o dinheiro deixou de ser relevante nas campanhas eleitorais brasileiras. Esse é o cego que apalpa uma presa do elefante. Ora, essa é a eleição em que as coligações eleitorais passaram, nas eleições majoritárias, perderam absolutamente sentido e nunca mais ocorrerão. Essa é a análise típica de alguém que apalpava a orelha do elefante. Por aí vai. Ou seja, a sugestão que eu fiz nesse rápido artigo, e repito aqui, nessa análise preliminar, como disse, é de que, se nós levarmos em conta que essa foi uma eleição crítica, nós devemos ter o cuidado, a cautela de não fazer previsões sobre o que será ou deixará de ser importante nas próximas eleições, pelo fato de ter ou não sido importante
nessa eleição específica. É uma eleição totalmente diferente. Nessas eleições críticas, vocês têm isso, a literatura já mostrava, era possível prever. Interessante que depois, uma vez passado o evento, quando nós olhamos para trás, veja que era possível prever classificar essa como eleição crítica, então saber que os resultados seriam absolutamente surpreendentes, levando-se em conta as expectativas alimentadas por uma sequência de eleições normais anteriores. Olha aí, uma grave crise econômica, estava lá dado. Forte polarização ideológica, inclusive com um grande distanciamento em relação a questões, no caso, sobretudo questões identitárias que emergiram nessa eleição. E emergência de terceiras forças, que já vinham ocorrendo, sobretudo desde 2002, como nós vamos ver daqui a pouco também. Então, essa era uma eleição crítica, típica. Mas era mais do que isso, ela foi mais do que isso. E aí a literatura não dava conta. Ela foi uma eleição super crítica, porque, além de tudo aquilo, somos, dali o sinal de adição, a Lava Jato, devastadora, deslegitimou de modo transversal toda a elite política, ou praticamente toda a elite política brasileira, o impeachment de 2016 e o insucesso do governo Temer. Eu estou falando a quase deposição do governo Temer pelo Jornal Nacional, na noite, eu acho que de 17 de maio de 2016. Tudo isso se somou às características anteriores para fazer dessas eleições de 2018, eleições excepcionalmente diferentes, porque eleições supercríticas. Aqueles fatores todos que nós anotamos atrás entregaram a campanha eleitoral a um clima emocional que tinha essas características. Isso é uma pesquisa feita para XP, pelo IPESP, que fizemos, isso é o início da campanha. O início da campanha está aqui. Preocupação, medo era o sentimento predominante, reconhecido pelos entrevistados, indignação, depois esperança, em patamar 17, tristeza e outros sentimentos com pouca expressão. No final, dá um placar de 79 de emoções negativas a 20 de emoções positivas. É nesse cenário, né, nesse clima emocional que os candidatos e a candidata tinham que fazer sua coreografia eleitoral. E isso mudou ao longo do tempo. Eu não trouxe aqui o resultado de medição do segundo turno, porque havia os outros fatores que prejudicariam a comparação, mas a indignação aumentou muito. Quando a gente fala em indignação, é bom lembrar que indignação é o nome, Damasio, outros autores, é o nome de uma emoção social. Mas a emoção social é uma emoção muito humana, porque, na verdade, a gente está falando de raiva mesmo, né? Raiva que é a emoção primária. Raiva, 27. Isso aqui aumentou tremendamente e foi essa coluna aqui que, a rigor, ganhou a eleição. Ganhou a eleição. Como é esse sentimento que ganha todas as eleições críticas. Só quem abre a porta para uma elite nova, para uma mudança de guarda, seja à esquerda, seja à direita, seja no país como um todo, é a raiva, é a indignação. Assim como o medo é a emoção que ajuda a preservar o poder nas eleições mantenedoras. Todas as eleições mantenedoras são eleições ganhas pelo medo. Todas as eleições críticas com troca de guarda são eleições ganhas pela raiva e pela indignação. Aqui a evolução, pesquisa XP. Nós fizemos para a XP uma pesquisa semanais desde a terceira semana de maio, que está aqui assinalada. O segundo número é sempre a numeração da semana. Aqui, essa última pesquisa é da primeira semana de outubro, assim como a primeira é a da terceira semana de maio. Vocês veem aqui uma coisa interessante. Essa era uma eleição uma campanha eleitoral na qual o eleitorado, né, assim como os analistas,
ele titubeava, ele olhava, ele não sabia exatamente o que é que estava experimentando, o que é que estava vivendo, até esse momento, próximo, praticamente ao início de setembro, quando você tem uma decolagem do Fernando Haddad, candidatura do PT. O segundo turno que está aqui, não veio para a tela, o segundo turno percola o primeiro. E o eleitorado descobre que essa é uma eleição na qual o que está em questão é a avaliação dos governos petistas. E isso tudo era muito complicado de ser visto, era às vezes até obscuro por conta do impeachment. O impeachment tinha embaralhado o jogo, tinha embaralhado a tal ponto que alguns candidatos, durante a campanha eleitoral, inclusive o candidato do PSDB, faziam críticas acirradas ao governo Michel Temer, pensando que o Michel Temer era um personagem em questão. Não era. Não era. A eleição, naturalmente, seria sobre o vitorioso, o partido vitorioso e seu candidato da eleição passada. O que estava em questão era uma avaliação do mandato conferido ao PT em 2014. Nesse momento, a eleição se bipolariza. Aqui, pelo início, a fragmentação parecia... Era 0,82, numa escala que vai de 0 a 1. Era extremamente parecida com a eleição de 1989. E muitos de nós, eu em alguns momentos, supunhamos, antes da eleição e até a primeira, segunda semana, que aquela eleição era alguma coisa talvez comparável com a eleição de 1989. Não era. Essa eleição, como eu vou mostrar para vocês, é uma eleição que replica 2002, a última eleição crítica que havíamos tido. Eleição 2018 replica 2002, trocando-se os sinais. Ambas eleições resolvidas pela raiva, pela indignação. Aquela coisa de que em 2002 a esperança venceu o medo, é lorota do marqueteiro, do Mendonça, na verdade, replicando uma lorota de uma eleição de alguns anos antes, na Grã-Bretanha, onde o mote tinha sido o mesmo, após a vitória do Partido Trabalhista. Então, nesse momento se estabeleceu o eleitorado, mudou o humor e conseguiu encarar de fato o que se colocava. Ou seja, a fazer de 2018 uma eleição mantenedora, o PT ganhando sua quinta eleição, a esquerda brasileira ganhando sua quinta eleição, ou mudar em qualquer direção, administrando o medo, administrando a incerteza, administrando o que fosse, e dando à direita a vitória na sua quarta eleição. E fazendo esse jogo razoavelmente equilibrado que nós temos hoje, tomando-se as 8 eleições, 4 vitórias da esquerda, 4 vitórias da direita, incluindo aí as 2 vitórias, obviamente, de Fernando Henrique, embora provavelmente ele não goste ou não gostasse de ser classificado como um candidato de direita, mas de direita de fato. Bem, os resultados da eleição estão aqui, esses resultados são sobre o total, e dentro da margem de erro foi o que aconteceria. Então, aqui os resultados sobre o total. O Bolsonaro teve 1/3 do voto dos brasileiros no primeiro turno. Olha aqui, eu falei que a eleição parece... A eleição, no início da campanha, sobretudo antes, uma fragmentação intensa, aquela quantidade, os 13 candidatos, parecendo que alguns deles, pelo menos 5 ou 6, iam embolar a disputa na reta final, na última semana da eleição, para definição da primeira e da segunda vaga, uma coisa muito parecida com 1989, lembrando disso, quando o fracionamento foi 0,82, nós chegamos a ter, 2 semanas antes de começar o primeiro turno, nós chegamos a ter um fracionamento de 0,83, até levemente superior a esse. Mas, na verdade, olha aqui a incrível coincidência, é o mesmo fracionamento de 2002 e o mesmo número de forças efetivas, o mesmo número de competidores efetivos, essa coisa de 3,2 aí, exatamente. E está aqui. Então, essa eleição foi uma eleição crítica que assinala o final do sistema partidário eleitoral de 94 e 2014. Sistema partidário eleitoral, estou falando do sistema das eleições presidenciais. Óbvio que tem uma repercussão nas eleições legislativas também. Eu trouxe um último slide que vou apresentar logo mais, só mostrando isso, como no momento o sistema partidário parlamentar ficou de ponta cabeça, ficou desalinhado em relação ao sistema partidário eleitoral municipal, e daí o desafio de que vão ser as duas
daqui a 2 anos, as eleições municipais que eu vou tocar, mas vejam aqui, terceira força, todos os outros candidatos, todos os outros, o saldo aqui só eliminar decimais, os percentuais de todos os candidatos, menos tucanos e petistas. Ele chega em 2002, supera o voto tucano já em 2002, emergência de terceira força, lembra que é um requisito lá que o Burnham nos falava ainda, meados do século passado, está aqui, tá certo? Depois decai, aqui é o momento mais forte, 2006, de concentração do duopólio, o duopólio tucano-petista, 91 pontos aqui, já tinha... Aqui eles tinham obtido, na reeleição de Fernando Henrique, tinha sido 85%, 84% na primeira eleição. E agora, o voo tucano, nas 2 últimas eleições, no primeiro turno, e agora vai para o resto do chão, mergulha para esses 5%, é o quarto... Há um declínio nítido. Há um outro conceito que chama de realinhamento, que tem a ver com realinhamento secular, que mesmo no caso brasileiro, alguns autores forçaram a utilização disso, o Vega Palacin talvez tenha sido o caso típico, ou seja, de comprimir, não é um conceito utilizado para décadas e décadas, para séculos de história partidária eleitoral americana, ele trazer para o caso brasileiro, em outro contexto, né? Ele estava pensando no período 46-64, mas veja aqui, esse declínio do PT, o PT já havia, utilizando o conceito, já vinha sofrendo um processo de desgaste, digamos, secular. E, como tal, esse realinhamento já vinha se verificando. Menos perceptível nas eleições do primeiro turno e mais perceptível nas eleições do segundo turno. Em 2002, por exemplo, o Lula ganhou no segundo turno em todas as regiões do país. Em 2006, ele já não ganha na região sul. Em 2010, Dilma Rousseff não ganha na região sul e não ganha no centro-oeste. Em 2014, já se soma o sudeste e ela ganha no nordeste e no norte apenas. Ou seja, o realinhamento já estava se dando, né? De alguma forma. Foi precipitado agora pela ultrapassagem de a terceira força. Isso aqui são votos válidos, os 46% do Bolsonaro estão aqui dentro. E os 20% são de outros candidatos aí, chamados também o contingente da terceira força. O que tem de mais relevante nessa eleição crítica dessa feita é que houve troca de guarda à direita. A direita despencou, deslegitimada, obviamente a frustração sobretudo com o candidato presidencial de 2014, Aécio Neves, levou a um desencantamento com o PSDB, e esse segmento do eleitorado, que vai do centro à direita, aceitou a troca de guarda e entregar a sua representação para um candidato outsider, embora seja o mais insider dos outsiders, ou mais outsider dos insiders, na verdade, porque tantos mandatos legislativos ele obteve. Mas esse é o fenômeno básico dessa eleição. Vamos dar uma olhada em trocas de guarda anteriores, que nos ajudam aí a pensar. Em 1989, na verdade, o sistema, eu falei lá atrás, o sistema começou o sistema partidário eleitoral começou em 94, eu disse, mas as bases estavam dadas, as raízes estavam dadas na eleição de 1989, que é a eleição fundadora desse período, do ponto de vista de disputas presidenciais. Vejam só, a direita, o que era a direita à época? A direita era o malufismo, mais perto do extremo do espectro à direita, e as forças da Frente Liberal, que haviam desgarrado do PDS e do regime autoritário para ajudar a viabilizar a transição. Elas foram todas ultrapassadas por Fernando Collor. Todas foram substituídas por Fernando Collor. Olha, o Maluf ficou ao meio do caminho, com perto de 9 pontos. O Aureliano Chaves, com uma votação ridícula de 1 ponto percentual, etc. e tal, e outros nomes. Havia outros nomes da direita, como Ronaldo Caiado, etc. e tal.
o Guilherme Afif, que era uma figura nova à época, todas ultrapassadas por Fernando Collor. Nessa eleição, então, troca de guarda direita. Depois vamos ver a repercussão para frente. Troca de guarda ao centro, porque aquele momento, o momento da emergência da Nova República, o MDB, o PMDB, ainda se caracterizava e se apresentava na disputa como uma força política ao centro. E onde é que ficou o Ulisses Guimarães aqui? O Ulisses Guimarães ficou, estamos aqui, Ulisses Guimarães, 4,73. 4,73, 5 pontos percentuais, arredondando, 5 pontos percentuais, que são os mesmos 5 pontos com arredondamento de Geraldo Alckmin nesse momento. Tem outra curiosidade, era o campeão de tempo de TV e rádio. Mas a contramão política, né, a decepção com o PMDB, a crise de representação aguçada pelo estelionato eleitoral de 1986, 15 dias após as eleições de governadores e parlamentares de 1986, e o repúdio à Nova República levaram a essa substituição. Naquele momento, Mário Covas, um candidato de centro-esquerda, como começava a campanha, assumiu o timão desse contingente de eleitores do centro e até de um pedaço de centro-direita. Ele fez essa migração, vocês vão lembrar, com o famoso discurso sobre choque do capitalismo. Foi com o choque do capitalismo que o PSDB começa a migrar do centro-esquerda para centro-direita. E nesse processo migratório assume depois, pela sorte do destino, com o governo Itamar, Fernando Henrique, etc. e tal, e vejam que aqui a direita já não apresenta mais candidatos e o PSDB representa todo o espectro do centro até a direita. Do centro até a direita, o PSDB passou a ser o representante nas disputas presidenciais. Essa alteração, a troca de guarda ao centro. E a troca de guarda à esquerda, quando o Lula ultrapassa por 0,7 Brizola na reta final da campanha, e no segundo turno obtém 47% e nunca mais o Brizola mergulha na campanha do Lula, etc. e tal, no segundo turno, e o Lula se apropria de parte substancial do espólio pedetista, deixando, por exemplo, o Brizola na eleição seguinte com minguados 3% dos votos. E assume a partir daí. A partir de então, foi a última eleição que o PDT, nesse sentido, disputaria a guarda dos votos de esquerda, do eleitorado brasileiro, até que agora ele ressurge com o Ciro Gomes, que obtém esse 12,47, 12,5%, e faz, pelo menos na primeira fase da campanha, o que parecia ser uma intensa disputa pela guarda da esquerda, do eleitorado de esquerda, com o PT, com o Fernando Haddad. Mas, na verdade, era apenas um processo de disseminação da informação sobre a real candidatura petista, porque a estratégia do partido de manter Lula como presumível candidato levou desinformação à base do partido, à base do lulismo, que é caracterizada por um nível de informação muito baixo, sobretudo nas regiões norte e nordeste. Essas 3 trocas de guarda, elas já se revelam na primeira eleição do sistema do duopólio muito claro, no qual os tucanos e o PT têm 81% dos votos válidos. O PMDB teima em lançar a candidatura de Orestes Quercia. Orestes Quercia, nessa eleição, tem o segundo maior tempo de televisão. E tem esse desempenho também ridículo. E, na época, não havia ainda redes sociais para ninguém fazer o vaticínio de que televisão deixou de ser importante, e rádio, porque agora as eleições se resolvem nas redes sociais. Não havia isso. Então, e aqui é a eleição de consolidação desse quadro que havia sido aberto em 1989. Em 2002, nós temos uma eleição crítica. Vejam aqui, Antônio Garotinho e Ciro Gomes, juntos ultrapassam bastante o Zé Serra. Na última semana dessa eleição, o Antônio Garotinho chegou a estar apenas 4 pontos, em algumas pesquisas 3 pontos atrás de José Serra. Essa podia ter havido essa eleição crítica de 2002 podia ter sido ainda no montante maior,
com um segundo turno produzido entre Lula e, eventualmente, Antônio Garotinho. Em maio, essa eleição foi no final de 2012, em maio daquele ano, na França, a esquerda fragmentada não foi para o segundo turno, e o segundo turno o Chirac enfrentou o pai da Marine Le Pen no segundo turno daquela eleição francesa. E, por fim, nós chegamos a outra eleição crítica. O Bolsonaro, como eu já disse, empolga a representação da direita, polariza a eleição ao seu final. Ciro Gomes, só há 3 candidatos competitivos, lembrar, candidatos chamados de competitivos na literatura são candidatos com 2 dígitos, tá certo? Como eu lembrei, o segundo turno já percolava aqui o primeiro turno e ganha a eleição e assume aí a representação da direita. Do que eu deixo a questão que fica, afinal, eu trouxe alguns partidos, eleição 2020 e eleição 2022, vão ser eleições de realinhamento crítico, ou seja, a eleição de 2022 vai ser para o Brasil, que a eleição foi de 94 em relação à eleição de 89, consolidou os movimentos que emergiram naquela eleição fundadora de 89, ou vai ser um desalinhamento, ou alguém pode supor que 2022 vai ser uma eleição contra-desviante, por exemplo, o PSDB reassume a guarda do campo do eleitorado de centro-direita. Né? São especulações que podem ser feitas hoje. Eu lembraria, por exemplo, a situação do PMDB. PMDB mantém hoje 19%, 18,6% das prefeituras brasileiras. E foi resumido na Câmara a 6,6% das cadeiras. 6,6% das cadeiras são 32 parlamentares apenas, quando tinha 52 parlamentares eleitos no pleito passado. Então, o MDB vai sofrer, provavelmente, nessa eleição municipal, o mesmo desgaste, a mesma erosão que o PT sofreu na eleição de 2016. O PSDB também deve acompanhar a mesma coisa, né? 14,6% dos prefeitos. Né? O PT, aqui o PT com 4,6%, talvez o PT possa recobrar um pouco da sua força nas eleições municipais. Porque lembre o seguinte, por que o PT teve aqui 4,6%? Ele caiu na eleição de prefeito de 2016, ele caiu 60% em número de prefeituras ocupadas, 60%. Ele estava sofrendo o efeito devastador da avaliação negativa de Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, no momento do impeachment, tinha 10% de ótimo e bom e 69% de ruim e péssimo. Se esse governo tivesse se estendido até o seu final e com o mesmo padrão de avaliação, digamos, muito provavelmente teria se dado uma troca de guarda no campo da esquerda. E muito provavelmente o PT não teria ido para o segundo turno, porque ele perdeu em número de prefeituras 60%, mas nas cidades em que você tem opinião pública mais estruturada, que são aquelas 92 municípios com mais de 200 mil eleitores, o declínio foi de 95%. Ele tinha 17 prefeitos eleitos em 2012 e isso foi reduzido a apenas um prefeito. E o que fica? Esse partido cujo candidato obteve 46% no primeiro turno. Que, note-se aqui, isso é a pesquisa do Ibope de 5, 6 de outubro, onde em preferência partidária já passa a ser o segundo partido mais preferido, mais desejado, ou seja, percentual de identificação, para usar a expressão da literatura, 8%, já tem o dobro do PSDB. O dobro do PSDB. O PSDB nunca, nos últimos 15 anos, conseguiu ultrapassar a barreira dos 2 dígitos em preferência eleitoral. O PSL já está aqui bem perto. O PSL já conseguiu emplacar 10% das cadeiras na Câmara, 52 deputados. Esse número deve crescer com a migração dos parlamentares cujos partidos não passaram na cláusula de barreira. Já consegue ter uma presença razoável no Senado, embora esse Senado seja espelhe 1/3 do passado e apenas 2/3 da conjuntura do presente, e mesmo em governos estaduais já tem 3 cadeiras
de governo. O PSL vai reproduzir o que o PRN, vamos buscar lá atrás, um partido de direita, também um partido que chega trocando a guarda definida nas eleições de 86, embora parlamentares, com os partidos de direita, o PFL e o partido do Paulo Maluf, o PP da época. O PRN, o partido de Collor, vai para a eleição de 90, já fragilizado, só consegue eleger governadores seus ou governadores aliados em 9 estados. A sua bancada, que ele consegue arrecadar por filiação, não por eleição, porque em 1989 foi eleição solteira, no início de 90, de 40 parlamentares, vai se diluindo já ao longo daquele ano. Ou seja, o PSL vai reproduzir o PRN e o bolsonarismo, do ponto de vista político, na condução da agenda parlamentar, vai ser representado pelo Centrão, efetivamente, ou você vai ter esse PSL, ao longo do tempo, se consolidando como um direitão, como um partido de direita, etc. e tal, e como tal, ao final, esse espaço no espectro político ideológico nosso sendo assumido por uma agência de representação mais nítida. É a dúvida que se coloca em relação ao futuro e, obviamente, tudo isso tem a ver com a expectativa que nós possamos ter do desempenho do governo do capitão deputado. E aí, passos adiante nessa especulação, vocês vão ter nas análises brilhantes dos nossos próximos palestrantes. Obrigado a vocês. Obrigado, Alvareda, pontualidade britânica. Eu convido o Jairo. Está aí. Jairo, por favor. Você tem PowerPoint? Não? Tem. Então, você acerta lá. Deixa eu ir para lá para ver. Estou sem papel. Enquanto ele se ajeita ali com o PowerPoint, eu vou fazer essa apresentação. Professor Jairo César Marconi Nicolau é doutor em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, foi professor adjunto desse instituto, professor visitante do IESP e atualmente é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É hoje reconhecido como um dos nossos melhores especialistas dos estudos de eleições, sistemas eleitorais, partidos e reforma política. Ele publicou em 96 Multipartidarismo e Democracia, e em 98 Dados Eleitorais do Brasil, e publicou recente, foi deste ano que você publicou Representante de quem? Não, foi 2017. 2017, publicou Representantes de quem? Os 10 caminhos de seu voto da urna à Câmara dos Deputados. Por favor, professor. Boa tarde. Jairo, tem 30 minutos. 30 minutos. Quer que te avisa antes? Com 5 minutos, não? Pode avisar os 5, vou tentar controlar na mente. Boa tarde. Para mim é uma alegria gigante estar aqui, por várias razões. Primeiro, que eu falar na Academia Brasileira de Ciência para mim, que sou um admirador da ciência em geral, é uma honra muito grande, né? A primeira vez que eu venho aqui. E segundo, estar aqui ao lado dos meus professores, mestres, são muitos. Estava pensando ali, é difícil juntar num ambiente tantos colegas, hoje são colegas, mas foram meus professores e influenciadores, vamos dizer assim, do meu trabalho, no mesmo lugar, tantas pessoas que eu admiro intelectualmente, como eu estou tendo a oportunidade agora nessa tarde. Bom, vamos lá. Eu vou me concentrar um pouco no resultado das eleições presidenciais. É um tema que vai dar
pano para manga para os cientistas políticos, nos próximos meses, anos, se bobear, tentar entender esse fenômeno. Eu acabei de publicar um artigo na revista Piauí, que desde ontem está aberto para quem não é assinante, que já foi suficiente para ter uma grande enxame, invasão de bolsonaristas, né? Que é uma tática conhecida, né? Em geral das redes sociais, mas toda vez que a palavra Bolsonaro aparece nas redes sociais, eles enxame, não sei como falar isso, o nome técnico dessa ação. Então, de ontem para hoje, foram muitas invasões, assim, porque, em geral, são comentários virulentos, né? O primeiro deles é por conta, ou talvez o principal, a ideia de que Bolsonaro seria um candidato de extrema-direita. É interessante, mas os eleitores do Bolsonaro, os militantes, não aceitam essa classificação. Toda vez que isso é feito, eu já reparei, eles ficam muito chateados, para dizer pouco, né? Bom, mas nesse artigo, claro, a revista Piauí não é uma revista acadêmica, né? E o artigo não é um artigo acadêmico por isso, é um artigo em que eu reajo, falo das minhas impressões como estudioso, como cidadão também, de certa maneira, ao fenômeno do bolsonarismo, né? E, inclusive, dos meus erros, dos meus equívocos, né? Do ponto de vista do que eu imaginava que ia acontecer lá em maio, junho, e que de fato aconteceu, né? Então, para dizer o que eu imaginava que seria essa eleição, eu imaginava que seria uma eleição em que 5 candidatos, 4, 5 forças, disputariam as eleições, entre eles 2 passariam para o segundo turno, claro, mas esses 2 estavam um pouco em aberto, os 5 candidatos eram, claro, o Bolsonaro, um candidato do PT, que lá para maio, junho, antes da campanha efetivamente começar, nós não sabíamos quem seria. Tinha o Ciro, a Marina, que estavam, enfim, não eram descartados, e tinha o Alckmin. Eram 5 candidatos, cada um com seu perfil específico, e havia muitas indagações, né? O Tempo de TV, será que viabilizaria o Alckmin, que nas pesquisas não andava bem? A Marina sustentaria o voto que ela obteve nas eleições, nas 2 últimas eleições? O Ciro conseguiria, enfim, a partir das alianças limitadas que ele fez, mas com uma boa entrada na campanha, se manter competitivo, e ninguém sabia quem seria o candidato do PT, mas a aposta é que quem quer que fosse, ele chegaria com um patamar para entrar nesse quinteto que disputaria as eleições, né? Esse cenário, eu lembro, até disse isso alguém em algum seminário, não lembro mesmo quem, disse, olha, tinham muitas contas, os cientistas políticos erraram muito, né, nessa eleição, e alguns chegaram a fazer estimativas do tipo, essa eu não sei se foi um cientista político, mas alguém com 17, aquela coisa de campeonato brasileiro, né? Quem tem 43 pontos não cai mais. Uma coisa, a controvérsia, porque pode ser 44. Mas alguém disse, olha, dificilmente alguém com 17 pontos não vai chegar no segundo turno numa eleição fragmentada como essa. A imagem mais próxima era 89, a imagem próxima era a eleição municipal do Rio de 2016. Esse era mais ou menos o cenário que eu e acho que muitos trabalhavam, né? A maioria dos cientistas políticos acreditava numa certa força estrutural da política brasileira que mais uma vez se imporia numa disputa PT e PSDB, né? Eu não fui um dos que comprei essa interpretação ou essa aposta, não por mérito, mas por acreditar que os fatos dos últimos 3 anos e o resultado da eleição municipal já apontavam isso, tinham sido muito fortes e, de alguma maneira, iam impactar no quadro partidário brasileiro, não é? Então, se eu acertei em acreditar que
dificilmente a polarização se daria PT-PSDB, eu errei em 2 vezes, né? Em acreditar que seria uma eleição hiperdisputada e talvez nas últimas semanas nós saberíamos dos 5 quem serão os 12, e errei, mais feio ainda, em apostar que o Bolsonaro seria um candidato à maneira da Frente Nacional francesa, um candidato que é muito comum a gente observar em eleições presidenciais mundo afora, ou seja, um candidato que se coloca muito num polo muito extremo no espectro político, e no segundo turno ele perde para qualquer um, não é? Porque ele não consegue sair daquela posição extrema. Nós já vimos isso acontecer no Brasil em eleições de 2 turnos, né? Quando um candidato tem uma posição muito extrema, talvez o exemplo do Freixo aqui ilustre bem isso. Eu imaginava que o Bolsonaro seria isso, não é? Um candidato que poderia ter em torno de 20, mas que dificilmente ganharia a eleição. Então, daí para o que aconteceu, para mim, está na cota de uma enorme surpresa. E eu acho que o esforço dos estudiosos do comportamento político nos próximos meses, enfim, se debruçando sobre macrodados, resultados das eleições nos municípios, nas zonas eleitorais, ou microdados, pesquisas de opinião, é tentar entender melhor. Claro, agora a gente vai ter que usar um pouco toda a exploração de dados das redes sociais, a difusão de informação. Hoje há uma estatística muito sofisticada para tratar, não ainda do WhatsApp, mas do Twitter, do Facebook. Isso é possível capturar algumas pistas de como a campanha do Bolsonaro se espraiou ao longo desses meses finais, né, dos últimos, 50 dias. Há muitas especulações, há muitas contrafactuais, se não fosse a facada, se o Lula fosse o candidato, se tivesse uma coalizão. Mas isso são exercícios que nos ajudam, mas, efetivamente, o que nós tivemos, quando as urnas foram abertas, um fenômeno eleitoral, eu acho, que sem precedentes na história eleitoral brasileira. Não é? E quando eu te chamo o fenômeno eleitoral, não só o desempenho do Bolsonaro, que é realmente impressionante do ponto de vista da biografia do partido pelo qual ele concorre, e também o desempenho do PSL, né? Assim, acho que a gente já naturalizou, os dias correram, o PSL fez mais deputados, mas nunca um partido começou uma eleição, salvo os partidos que começaram em 50, quer dizer, em 45, na eleição fundadora do sistema político, mas na eleição 2 de um novo sistema, um partido começa com mais de 10%. O PSL foi o partido mais votado para a Câmara dos Deputados. Não fez a maior bancada porque a fórmula eleitoral mudou, né? Porque na ponta do lápis, eu escrevi um artigo que vai sair na revista Nexo no domingo, comparando a distribuição de cadeiras dessa eleição com a fórmula eleitoral que vigorou até 2014. Houve um número de mudanças maior do que eu imaginava. Foram 36 deputados não seriam eleitos caso nós usássemos a fórmula eleitoral que vigorou por décadas no país e foi trocada. Muito pouca gente acompanhou isso, mas essa eleição tem 2 mudanças importantes, né, que é um candidato tem que ter pelo menos 10% do quociente eleitoral para poder ser eleito, e a cláusula de barreira, o quociente deixou de ser cláusula de barreira. Para minha surpresa, eu só soube disso depois da eleição. Eu vivo estudando isso, mas perdi esse detalhe da lei, e quando comecei a ver os resultados da eleição, que é aí que eu descobri que tinha havido uma mudança na lei, mas o fato é que o PSL, só em São Paulo, perdeu 7 deputados. Era para ter eleito 17 deputados federais, elegeu 10, porque 7 deputados não chegaram à votação mínima, que era 31 mil votos. Esses 7, então o PSL perdeu essas cadeiras, não fosse essa nova
determinação, né, da lei, o PSL seria a maior bancada. Mas, independente desse detalhe, que é lateral, o fato é que a gente está diante de um fenômeno impressionante. O Lavaredo usou a palavra, não foi desestruturação, foi desalinhamento, não é? Eu acho que essa eleição, ela sepulta, é difícil falar assim de maneira tão peremptória, mas as evidências são fortes, que a forma de organizar a política brasileira entre 94 e 2014, baseada na centralidade que tinham PSDB e PT na disputa nacional, e o PMDB como um partido pivô na atividade congressual, parece que está enterrada. O MDB agora teve o pior desempenho da sua história eleitoral. 30 e poucos deputados, 32, se não me engano. É uma bancada risível para a história do partido na Câmara, não é? Sem contar o desastre em vários estados, né, em termos de governo de estado, bancadas para as assembleias, enfim, o partido foi muito mal. O PSDB, idem, o PSDB elegeu praticamente o mesmo número de deputados, em torno de 30, uma bancada também risível para a história do partido e para o jogo parlamentar. E o PT, a gente pode conversar, né? Os petistas acham que o partido foi bem, mas eu não acho que o PT foi bem. Acho que essa contabilidade pura e simples da bancada, o partido ter saído como maior bancada, ela é enganadora do resultado das urnas. Mas a gente pode, eventualmente, voltar a esse tema no debate. O que eu preparei, na verdade, foram um conjunto de slides só para a gente explorar um tema. Como eu tinha prometido, quando me pediram o título da palestra, eu coloquei que eram as bases municipais. E aí, para entregar o que eu prometi, eu passei ontem, sofri, primeiro porque o site do TSE, com os dados oficiais, até agora não está disponível a contento. Os dados, eu baixo os dados, mas não vêm os dados para presidente. Aí o que eu tive foi entrar no site do UOL, extrair os dados, montar tudo um pouco na correria. Então, o que eu vou apresentar é um pouco, assim, dados feitos uma certa correria, né? Repetindo, mas que mostram um pouco padrões que eu queria compartilhar com vocês. Eu acho que essa eleição tem alguns fatos para a gente começar a explorar melhor. Um deles é a impressionante votação do Bolsonaro nas grandes cidades brasileiras. Eu não sei, ainda não tive tempo de comparar com 2002, mas eu tenho a impressão que foi o melhor resultado de um candidato na disputa presidencial nas metrópoles, nas cidades acima de 1 milhão, nas cidades, tanto nas grandes cidades, que tem 2 turnos, 200 mil, qualquer corte, mas eu cortei em 1 milhão e acima de 200 mil, não lembro mais, mas fica claro que, pelo menos para os padrões recentes, Bolsonaro foi muito bem votado. Ele é um fenômeno urbano, metropolitano, mais do que das pequenas cidades. Essas cidades ainda mantêm um padrão direita-esquerda, ou PT, né? Se a gente quiser, PT, PSDB com outro nome. Mas o que a gente viu nas grandes cidades é uma coisa diferente. E não é só no Rio de Janeiro, quando a gente observa as sessões eleitorais do Rio, é impressionante, né? O Bolsonaro tem 75% dos votos em Campo Grande, Bangu, Realengo, Baixada, Belford Roxo, São Gonçalo, 70%, 75%. É uma votação muito grande. Eu acho que nem talvez só o Lula, em 2002, tenha conseguido chegar próximo disso no segundo turno aqui no Estado, na cidade. Então, é um fenômeno, tanto a emergência do PSL como uma força hoje dominante, que desorganiza o quadro tradicional, como também o bolsonarismo em si mesmo, né? A votação dele e o que ele transfere para os seus correligionários. Para lembrar, o Bolsonaro se filiou ao PSL há 1 mês do prazo final,
que era o dia, se não me engano, 7 de março. E até o 7 de... Quer dizer, você tem que estar afiliado pela lei brasileira há 6 meses antes da eleição no partido. Ele se filiou a 7. Então, todos esses correligionários, essas figuras que a gente está aprendendo que existem, né, os deputados estaduais, esses deputados federais que foram eleitos pelo PSL, se filiaram ao partido entre o dia 7 de março e 7 de abril. Ou seja, é um partido que praticamente não teve tempo de se organizar para competir e teve esse desempenho impressionante. Eu acho até que se o partido tivesse mais tempo para se organizar, por exemplo, no Norte, Nordeste, onde o desempenho não foi bom, talvez ele se beneficiasse também com candidatos competindo para deputado federal e deputado estadual, ele teria se beneficiado dessa maré de votos que o Bolsonaro conquistou. Bom, vamos ver aqui rapidamente, não sei se... Eu dividi aqui, de maneira pouco criativa, os slides em 2 grupos, Haddad, tá, e Bolsonaro. Praticamente, os dados são do primeiro turno, que eu acho que fica melhor, porque a disputa, a competição ainda estava mais... todas as forças concorrendo, eu acho que a gente tem um quadro melhor do que quando tem uma bipolarização, para entender o fenômeno eleitoral estrito sensu, né? Não sei se vocês conseguem ver, né, as cores, as gradações. Vou ficar em pé, desculpem. Atrapalha muito aí a filmagem ou a gravação? Eu tenho que ter microfone, né? Porque eu estou vendo os slides, quer dizer, eu estou vendo vocês, mas não estou vendo os slides. Vou ficar de perfil aqui. Esse mapa, não sei se vocês conseguem ver, então, a graça do mapa é só a intensidade. Eu começo em 2014, a distribuição de votos da Dilma pelo território nacional. Claro, quanto mais a gradação aqui em vermelho, desculpe, está em faixas, os tons vermelhos aí, que eu não sei se o slide está ajudando, né? Os tons vermelhos indicam mais força. O que interessa para nós é a comparação com 2014, com Haddad. Reparem, o Haddad, isso nós sentíamos pelo tamanho que o Haddad chegou e que a Dilma chegou. Não sei, não lembro de cor, mas a Dilma chegou com algo em 41%, 42% dos votos do primeiro turno, né, em termos gerais, e o Haddad com 27%, geral também, contando brancos e nulos. Então, tem uma diferença aí de alguns milhões de votos, mas o que importa é que o Haddad, já no primeiro turno, olha, perde as faixas são as mesmas, as cores são as mesmas. Então, vocês observem que o Nordeste continua vermelho, mas os tons de vermelho ficaram mais esmaecidos, né, que mostra que, mesmo ganhando, indo bem no Nordeste, essa é uma das razões que explica um pouco o desempenho do PT nessa eleição. O PT foi bem de novo no Nordeste, mas não com a força que sempre tinha ido, e sobretudo com a Dilma, né? Dilma 2014 foi assim o ápice do desempenho do PT do Nordeste, e de lá, nessas últimas eleições, houve uma queda expressiva, não a ponto do PT perder a hegemonia, a dominância do Nordeste, mas suficiente para que o partido não conseguisse compensar no Nordeste a diferença que a centro-direita, PSDB e agora o PSL conseguiam nas regiões centro-sul, certo? Bom, esse gráfico aqui, eu não sei se vocês vão... eu vou tentar explicar melhor, que eu fiz o seguinte, cortei os votos aqui, só os votos válidos dos municípios, em 5 faixas, né? Essas ondas aqui, se vocês olharem lá à esquerda, eu estou com medo de apertar a luz aqui e o negócio sair do lugar. Eu não sei. Mas as ondas de esquerda, lá no gráfico da esquerda, vocês veem aqueles Ks, né? Até 20 mil a 50, esse é o tamanho da população dos municípios. Essas ondas mostram o padrão de votação, é como se fosse, para quem estudou um pouquinho de estatística, um histograma ajustado. Então, vocês reparem que o centro
da onda é mais ou menos a votação dominante do candidato. Então, lá em cima, se vocês olharem a Dilma nos municípios acima de 500, comparado, a Dilma está em tons mais escuros, né? E o Haddad em tons mais claros. Reparem, como a Dilma ela tem uma votação muito maior, não é? Muito mais concentrada nos grandes municípios do que o Haddad. Né? Não é isso? Eu estou vendo o errado daqui. Tá certo, né? Então, essa mesma estratégia. E aqui embaixo, nós temos uma distribuição mais equânime. Quer dizer, a Dilma tem, em pequenos municípios, uma distribuição que vai lá dos 75% aos 25%. Mas a votação dela é mais, nos grandes municípios, ela está mais compactada desse lado aqui. Ou seja, a Dilma vai melhor nas pequenas cidades. Não é isso? Nós sabíamos, há muitos estudos que mostram isso, mas esse gráfico mostra claramente, é como nós fôssemos empurrando as ondas assim, de modo que a onda mais concentrada de votos, no patamar mais baixo, se dê para Dilma, aconteça aqui, ó, nos municípios, em termos de percentual de votos, até 25%. Haddad vai melhor, né, nessas cidades. Ele tem uma distribuição, reparem, os tons incomuns ali, tanto da Dilma quanto do Haddad, são essas cores que se justapõem ali. Mas ele não tem a mesma votação nas pequenas cidades e nas cidades, mas ele vai um pouco melhor. Tá certo? Por região é mais interessante, né? Porque vocês reparem, na região centro-oeste, sul, claramente a concentração, reparem, a média, se a gente pegar o topo de cada curva dessa, da Dilma, é mais ou menos 75%. Foi a votação mediana que a Dilma teve no Nordeste, nos municípios, no primeiro turno de 2014. É uma votação espetacular. Reparem que o Haddad está um pouco para a esquerda, ele tem uma votação menor e aqueles tons para lá, do lado de lado, mostram que ele agora também tem votações mais baixas em alguns municípios. Quer dizer, quanto mais concentrado, como é o padrão da Dilma, esse tipo de gráfico mostra o seguinte: a votação e a dispersão dela no espaço. A maioria dos municípios do Nordeste concentravam, digamos, tinha um desenho com uma curva de sino e agora ficaram mais espraiados, mostrando que, digamos assim, o PT perdeu força na região Nordeste. Bom, aqui é um gráfico só para vocês verem a relação entre Dilma e Haddad. É um gráfico clássico, né, de matriz de dados, né, de scatterplot, como a gente chama. Cada bolinha dessa é um município, né? E os tamanhos das bolinhas mostram o tamanho das cidades, né? Então, existe uma associação grande entre a votação do PT, isso é desde 2002, desculpe, desde 2006, 2002 não, 6, 10, 14, 18, o padrão de votação do PT se mantém. Ou seja, quanto mais pobre o município, não é? Melhor o desempenho do PT. Mais pobre medido aí, seja por percentual de famílias pobres, seja por IDH, seja por renda per capita. Mas também há uma associação no tempo, como esse gráfico mostra. A correlação aqui é mais de 0,67, eu não lembro agora, é muito alta. Ainda que, digamos assim, o PT tenha perdido a força no Nordeste, tenha perdido a força nos pequenos municípios, sobretudo, ele continua indo melhor nesses pequenos municípios do que nos maiores. Então, o padrão parece, claro que tem que explorar isso melhor, abrir por regiões, coisa que eu não tive tempo de fazer ainda. E, se vocês observarem aqui, a votação do Haddad por municípios extremamente pobres, são aqueles que as pessoas, a renda per capita é menor de $70. Eu peguei no Atlas esse dado. Então, reparem, claro que não é linear o gráfico, tem uma curva aqui, né, que mostra que, mas, de novo, a associação
existe, né? Ou seja, quanto mais o contingente de pobres do município, melhor tem de ser o desempenho dos candidatos petistas, seguindo um padrão que já se verificava em eleições anteriores. Porque a gente está olhando o fenômeno do Bolsonaro como um fenômeno de opinião pública, com todas as surpresas que eu apontei. Mas, estruturalmente, a eleição manteve certos padrões, é por isso que a gente tem que ajustar as duas coisas, né? Com um pouco mais de tempo. E vamos olhar agora o padrão do Bolsonaro, né? Não fiz o gráfico, fiz as duas ondas, até ficou melhor de ver, talvez. Comparei Aécio com Bolsonaro. Claro que essa comparação tem que ser vista com cuidado, né? Porque o PSDB tinha seu candidato também, e, enfim, não é a continuidade, mas tomei essa liberdade só para a gente perceber certos padrões. Reparem como que a onda do Bolsonaro, que é essa em tons mais claros, se deslocou nas cidades acima de 1 milhão. O desempenho dele é muito melhor nas cidades acima de 1 milhão do que o PSDB tradicionalmente teve nas eleições, particularmente na comparação com o Aécio. Não é? As ondas Bolsonaro lá embaixo, nas pequenas cidades, o padrão não é muito diferente do da Dilma. Eu não fiz essa comparação, mas provavelmente se o Brasil fosse um país de pequenas cidades, todo mundo, um Brasil só de pessoas nas cidades abaixo de 50 mil, a eleição seria cabeça a cabeça, tanto no primeiro como no segundo turno, né? A força do bolsonarismo é uma força urbana dos grandes centros, das grandes metrópoles, claro que não exclusivamente, mas lembrar que nos municípios pequenos a gente tem uma grande concentração de pequenos municípios de Minas, norte de Minas, Minas para cima, onde o PT foi bem, né? Mas também há municípios pequenos em São Paulo, então um compensa o outro, de modo que acaba que nas pequenas cidades a competição é muito maior do que foi no âmbito geral. Reparem por estado agora, por regiões, né? O Bolsonaro, o pior desempenho dele é, como a gente já sabia, no Nordeste, mas ele melhora, curiosamente, sem ter praticamente nenhum apoio formal no Nordeste, assim, de elite política, candidato a governador, DEM, nem do PSDB. O PSDB sempre teve uma rede mínima para competir no Nordeste, ainda que nos últimos tempos tenha sido muito mínima mesmo, né? Mas comparando a Aécio com o Bolsonaro, o que a gente vê é que o Bolsonaro melhorou, né? A onda dele veio para cá. Reparem que aqui embaixo estão os percentuais. Então, se você desloca para a direita, você melhora o desempenho. Ele melhorou em relação a Aécio em tudo. No Sudeste, mas reparem, é Sudeste, a grande onda é Sudeste, daqui para baixo, Centro-Oeste. Esse é o crescimento do Bolsonaro, como um grande fenômeno. Para vocês terem uma ideia, Bolsonaro foi o candidato mais votado no primeiro turno, primeiro ou segundo? Primeiro e segundo da história das eleições de São Paulo, presidenciais. Não teve para Lula, para Fernando Henrique, para ninguém. Nunca um candidato, em geral, concorrendo por São Paulo, não é isso? O que é uma coisa impressionante. Se alguém perguntasse um capitão da reserva do Rio de Janeiro, um dia poderia ser o candidato mais votado da história de São Paulo, eu ia dizer que estão brincando. Não é só porque é capitão da reserva, que é também do Rio de Janeiro, e também porque vários candidatos a presidente concorreram por São Paulo, se elegeram fazendo sua carreira em São Paulo. Então, só para dimensionar a força do bolsonarismo nesse triângulo Rio, São Paulo e Minas, né, sobretudo, mas em São Paulo, para mim, é algo assim impressionante. Está fora de qualquer capacidade de eu conseguir entender esse fenômeno com a força. Uma coisa é o Bolsonaro ter 20%, 25%, mas a votação que ele teve, né, de 67%, se não me engano,
no segundo turno, é algo que ninguém, quer dizer, bateu todos os candidatos, né? Está na hora, né, Murilo? Eu já vou terminar com essa última, que é o contrário, é a correlação entre os votos válidos, Aécio e Bolsonaro. Reparem que também há uma correlação. Então, que há talvez uma pista que, apesar do fenômeno Bolsonaro ter todas essas características de novidade que vários estão apontando, ele tem alguma coisa de permanência estrutural, com um voto mais conservador, que ia para o Aécio. Longe de mim dizer que são as mesmas coisas, mas esse tipo de exploração gráfica e estatística mostra que o fenômeno também não é totalmente aleatório. O Bolsonaro não surgiu e teve uma votação que quebra o padrão completamente. Ele reforça os padrões já vistos, e esse último também que é um padrão já visto em outras eleições. O PSDB vai melhorando, vai piorando, digamos assim, nas cidades mais pobres e melhorando nas cidades mais prósperas. Esse é o padrão que vem desde 2006. O Aécio foi o ápice desse padrão, e o Bolsonaro reforça esse padrão. De novo, não é linear, né? Mas reparem, a votação, lá o percentual de votos está lá, a votação do Bolsonaro tende a cair à medida que a gente caminha para os municípios mais pobres. Então, tem um fenômeno subjacente, repetindo, né, e terminando, a opinião, a algo estrutural que foi reforçado, a meu juízo, né? Os municípios, nós não estou falando de eleitores, viu, gente? Nós precisamos das pesquisas de opinião para falar dos eleitores. Mas as áreas pobres do país continuam sendo, os municípios mais pobres são pequenas cidades, estão concentrados no Nordeste, e lá o PT continuou vencendo. Mas nessas cidades mora muito pouca gente. No final das contas, é isso. Os grandes municípios, com o Bolsonaro, o PT já perdia, mas passou a perder de muito. Não é? E o Bolsonaro entrou com muita força agora na dimensão de São Paulo, no triângulo, né? A gente não pode esquecer que Minas, há 4 eleições, tem dado vitória ao PT. Essa foi uma inversão. Nem preciso falar da derrota da presidente Dilma em Minas, que eu acho que o lado petista do fenômeno, né? Quer dizer, uma ex-presidente que ganhou 4 turnos em Minas, chega em 4º para o Senado. Mostra que houve realmente uma desarrumação nessa eleição. E, enfim, desculpem, não sei se eu fui muito confuso aqui na minha exposição, trazendo muitos elementos, mas é confusão de analista. Ainda estou um pouco zonzo com os resultados, né, dessa eleição. Foi o tom do meu artigo, perplexo ainda, um pouco me recompondo. Para vocês terem uma ideia, só ontem eu tive coragem de voltar assim, a olhar os dados com calma, porque, enfim, eu fiquei muito impactado com a avalanche bolsonárica. Obrigado. Muito obrigado, Jairo. Professora Angelina Figueiredo, que é doutora em Ciência Política pela Universidade de Chicago, e sua tese de doutorado foi indicada ao Prêmio Gabriel Almond da American Political Science Association. É professora aposentada de Ciência Política da Unicamp e atualmente é professora do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela foi professora visitante em várias universidades estrangeiras, como no Berlin Social Science Center, Departamento de Ciência Política da Universidade de Chicago, Nova York, MIT e Brown. Seus temas de pesquisa incluem instituições políticas, relações executivo-legislativo e eleições. Ela publicou, em 99, Executivo e Legislativo na Nova Ordem Constitucional, premiado como o melhor livro do ano, conferido pela Ampox,
e este ano publicou 25 anos de eleições presidenciais no Brasil. Muito obrigado, professora Angelina. Eu gostaria de agradecer muito pelo convite, pela oportunidade de estar aqui discutindo sobre esse assunto com essa plateia tão seleta e o grupo, e os meus dois colegas, na verdade, que são, quer dizer, que verdadeiramente são os especialistas em eleições. Eu estou meio que entrando no campo. Então, eu vou fazer eu vou tratar um pouco, fazer uma análise dos resultados das eleições presidenciais no Brasil no período, mais sistematicamente no período 89-2014, tentando mostrar, apontar algumas continuidades e rupturas com a eleição de 2018. Eu vou dividir essa apresentação em duas partes. Uma, eu vou focar no padrão de competição partidária, o que funcionou nesse período 94-98 e o que a ruptura e a continuidade, na verdade, que houve, que eu acho que ocorreu com a eleição de 2018. Eu, um pouco, não totalmente ao contrário do Lavareda, mas eu acho que a eleição, quer dizer, a eleição de 2089 e essa eleição, quer dizer, a primeira e a última dos ciclos, elas têm algumas similaridades. Na verdade, os candidatos certamente têm, né, similaridades. Mas o que as eleições significaram, eu vejo menos continuidade entre a de 89 e 94 do que o Lavareda apontou aqui, e acho que foi uma exceção. A eleição de 2018 certamente teve uma ruptura, teve uma mudança, assim como eu não chamaria de um realinhamento ou desalinhamento, mas uma alternância de poder que teve em 2002 e 2018, sendo que a eleição atual, em relação ao que significou o governo seguinte, ainda é uma incógnita, né? Quais serão as consequências dessa eleição. Eu acho que do desempenho do governo depende um pouco como que vai se dar, por exemplo, a eleição de 2002, e acho que depende também de um rearranjo das forças partidárias nesse período. Enfim. Bem, nesse livro de 25 anos de eleições, na verdade, por todos os artigos contidos no livro, seria muito difícil da gente imaginar que a incerteza e a instabilidade que permeou a eleição de 2018, até a sua realização. Para falar sobre o padrão de competição partidária no período 94, 98, eu vou me valer de um dos artigos do livro, de autoria do Fernando Limonge e do Fernando Guarnieri. E, enfim, nesse período se consolida, todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, uma estrutura bipartidária de competição eleitoral entre dois partidos, PT e PSDB, né? Essa estruturação decorre de dois movimentos, um de coordenação entre as elites políticas e o outro de coordenação entre os eleitores, né? O primeiro movimento depende, quer dizer, se dá pelas estratégias desenvolvidas pelos partidos políticos no período pré-eleitoral, onde são compostas as candidaturas e o meio para isso é a formalização de coligações, né, que, na verdade, os partidos vão diminuir o número de ofertas para o eleitor. Então, você tem, nesse primeiro momento, uma coordenação de elite partidária diminuindo as ofertas.
E isso tem a ver muito com o alto custo das eleições majoritárias, né, de entrada para as eleições majoritárias. Na formação de coligações, é importante dizer que os partidos que têm maior estrutura, eles levam em conta, na sua formação de alianças, fatores locais também. Eles buscam alianças com partidos onde eles não têm, quer dizer, para entrada em certos territórios e também para busca de apoio político de certos grupos, né? O segundo movimento é o voto útil dos eleitores, né? Na verdade, os eleitores visam diminuir o desperdício de voto, dando o seu voto, escolhendo candidatos que são inviáveis. Então, tende a haver uma concentração nos candidatos que são vistos como mais competitivos. Bem, nesse período, então, que eu acabei de descrever, 94, 2014, funcionou uma das leis, uma das poucas leis, mas as mais resilientes da ciência política, é a lei de Diverger, né? Que, segundo essa lei, quando você tem uma competição majoritária, tem uma tendência a formar um bipartidarismo, né? E esse bipartidarismo aqui foi o duopólio entre PT e PMDB, PT e PSDB nesse período. Eu vou retomar um dado que o Lavareda falou, quer dizer, nesse período, esses dois partidos fizeram de 75% a 90% dos votos nas eleições, né? Somaram dos votos válidos no primeiro turno. Então, esse padrão, ele se mostrou estável e praticamente imune a choques externos. A gente teve várias experiências de terceira via, mas nenhum candidato que tentasse competir para um primeiro ou segundo lugar, além desses dois, chegou a ameaçar a posição desses dois candidatos, né? E nenhum deles sobreviveu à eleição seguinte, porque mudou de partido. A única que disputou 2 eleições foi a Marina, mas, de qualquer maneira, ela disputou por partidos diferentes, né? Aí, nesse caso, a eleição de 2018, quer dizer, considerando a lei de Diverger, ela teve uma continuidade, porque continuou sendo 2 partidos competitivos, mais competitivos desde o início do processo eleitoral, culminando com esses mesmos 2 partidos no segundo turno, né? Eu vou mostrar aqui um slide de um artigo. Hein? Ah, tá. Eu vou mostrar aqui um slide. Como é que eu faço? É aqui, né? Eu não sei trabalhar com essa maquininha. Ah, tá, para passar. Tá, para mostrar. Ah, tá. Obrigada. Então, esse gráfico foi publicado na revista Nexo e é da autoria do Fernando Guarnieri também, com Felipe Albuquerque, que é me orientando. Na verdade, o que ele pega é o seguinte, esse gráfico é feito com base nas pesquisas eleitorais. E o que ele mostra por exemplo, passei. Pronto. Aquela curva, isso aqui é a soma das preferências, porque é pesquisa eleitoral, não é voto, dos partidos de esquerda. E aqui, dos partidos de direita, sendo principalmente o PSL, e aqui o centro. Você vê um total esvaziamento do centro. E, na verdade, a esquerda não está tão à esquerda. Você não pode falar de uma extrema esquerda, pelo menos menos um pouco, né, do que essa curva aqui da direita. Então, esse esvaziamento do centro é interessante porque essa aí marca uma descontinuidade com o padrão anterior de estruturação da competição e também
e aí, no caso, refuta uma outra lei da ciência política, que é quando você tem um bipartidarismo, a tendência dos partidos é se dirigir ao centro, né? Então, o apelo eleitoral seria para o centro, e aqui o que aconteceu foi uma coisa totalmente diferente. Bem, o resultado eleitoral, então, como a gente sabe, foi a vitória do PSL, e o Lavareda deu, que eu achei muito interessante, qual é o componente emocional que pode ter, os componentes emocionais que pode ter levado a essa vitória. Eu vou falar um pouco das motivações, quer dizer, o conteúdo das motivações dos eleitores. Falar, não, vou citar, né? Então, você tem votos, e isso aí a gente está só imaginando, porque não tem pesquisa que possa falar sobre isso, contra tudo que está aí, insatisfação com a crise econômica, com o sistema, como um establishment, por assim dizer, que já vinha desde 2013, anticorrupção, antipetismo, conservadorismo, direitismo, apoio da elite econômica liberal, com reverberação por vários grupos adjacentes, e, por outro lado, o voto no PT, né? Quer dizer, pelo resultado, 55%, 45%, a gente já sabe que foi... quer dizer, a vitória foi com uma margem boa de diferença, apesar de não tanta diferença como depois do primeiro turno. Eu, por exemplo, estava esperando que fosse maior. Bem, os votos do PT, eu acho que certamente tem um contingente anti-Bolsonaro, mas eu acho que também tem um contingente de voto cativo do PT. E um indicador disso é... Ai, meu Deus, confundo. Não, agora estou certa. Ai, para baixo. O Lavareda, eu acho que eu não entendi bem, não. Não é no meio, é aqui, né? Tá. É uma pesquisa do Datafolha, do Ibope, sobre preferência partidária, né? Que muitas vezes se fala identificação e é meio forte. Então, quer dizer, o PT, isso foi feito em agosto. Uma outra tabela eu tinha posto o título e a data. Em agosto de 2018. E, tendo em conta que em 2016, é interessante pensar no histórico da preferência partidária no Brasil, porque você tem, primeiro, o MDB na liderança, longe dos outros partidos. Antes da entrada do PT no poder, no ano 2000, essa curva do PMDB e PT se inverte. Em 2016, a identidade partidária, quer dizer, a preferência partidária pelo PT vai a 9%, como reação da crise, e é muito interessante que, em agosto de 2018, ela chega a 29% pelo Ibope e 24% pelo Datafolha. Eu não vou falar dos outros partidos, mas o que tem maior preferência é ainda o PMDB com 4% e 5%. Né? Então, isso aí, eu acho que ainda tem alguma... Quer dizer, eu acho que é seguro interpretar esse resultado não só como um anti-bolsonarismo. Bem, a outra coisa, a outra tabela que eu vou mostrar é a distribuição de votos dos dois candidatos no Brasil. Né? É um gráfico parecido com aquele que o Jairo mostrou. Esse aqui é o do Bolsonaro. Também é onde tem os pontos escuros, é onde o candidato foi mais votado. E a gente pode chamar de base eleitoral do candidato, no sentido de que, nesses lugares que tem os pontos mais escuros, é onde o candidato teve uma votação acima da sua média nacional. E é nesse sentido que eu estou chamando de base eleitoral. Aqui, o PT, né? o Fernando Haddad.
Eu acho que esse quadro mostra, e se você pegar, mas que certamente o Bolsonaro ganhou em todas as regiões, menos na Nordeste, mas o que o Jair interpretou como entrada do Bolsonaro no Nordeste não chega a 30% de votos, quer dizer, bem abaixo do que ele conseguiu no país, e isso aí é resultado da eleição já, tá? Segundo turno. E o Haddad, quer dizer, o PT, no caso, ficou manteve o seu reduto, a sua base eleitoral no Nordeste, mas também se expandiu bastante para o Sul e Sudeste, no sentido de obter... Expandiu, não teve uma votação irrisória, foi por volta de 30% e 40%, dependendo do estado, e também com uma votação maior nas grandes cidades. Aqui é onde tem esse... É lógico que não é uma votação acima, é bem abaixo, tá? Mas... Ai, mas aqui, por exemplo, são grandes cidades, enfim, ainda tem. E com relação a São Paulo, por exemplo, a distância entre o Bolsonaro e o Haddad, no Estado como um todo, é de 60%, a diferença da distância é de 30% entre os dois. Mas na capital de São Paulo, essa diferença passa para 12%. Então, ele ainda tem alguma coisa, ainda tem uma penetração no Sul e no Sudeste, e aí eu estou considerando que essa penetração não é totalmente eleitorado cativo do PT, mas que tem bastante de anti-bolsonarismo. Bem, agora eu vou passar para o segundo ponto que eu ia falar, que eu anunciei, sobre o movimento dos eleitores e a formação dessas bases partidárias. E aqui eu tenho que dizer que é resultado de 2 artigos que eu publiquei, que dessa vez da minha autoria, junto com mais 3 colegas, e que nós nos baseamos em pesquisas eleitorais para poder, na última pesquisa antes do segundo turno, para poder, que seriam as únicas fontes de informação que a gente teria de individual para trabalhar com algumas variáveis sobre o eleitor, quer dizer, renda e etc. E para simplificar a análise, a gente estava... a ideia era ver as bases eleitorais, mas como o foco dos estudos tem sido muito o chamado realinhamento, que o Lavareda colocou, que eu também não concordo com esse termo inteiramente, mas, de qualquer maneira, a partir da eleição de 2006, e o que a gente estava querendo mostrar era isso. Então, para simplificar a análise, ou para torná-la possível, porque os dados não dão muita margem você fazer outra coisa, nós classificamos a população em pobre e não pobre. A população, os respondentes das pesquisas. Então, pobre era abaixo de 2 salários mínimos, que também nós estávamos obedecendo à classificação que os institutos de pesquisa fazem. Então, a gente não podia trabalhar de outra maneira. E não pobres acima. Tá? Os partidos, nós trabalhamos com PT e outros. Então, não é PT e PSDB só, para ver essas bases eleitorais. No fundo, ficou sobre as bases eleitorais do PT. Então, eu queria fazer menção a uma afirmação do Nelson Motta, na véspera da eleição, que ele diz: mais uma vez, a quantidade vai vencer a qualidade no Brasil. No Brasil, conservador e atrasado. Então, acho que implícita nessa afirmação, a gente pode encontrar assim, uma velha tese da ciência política em geral e da ciência política brasileira, certamente, de que a maioria da população carece de condições materiais e cognitivas para fazer uma escolha.
eleitoral. E, obviamente, essa maioria, em geral, é dita como a maioria de mais baixas, a maioria da população que tem mais baixa escolaridade e renda mais baixa, né? A literatura recente brasileira sobre comportamento eleitoral retoma teses que são antigas no Brasil de governismo e conservadorismo das classes mais baixas, dos pobres. Eu vou falar de vez em quando para simplificar. E isso seria decorrente da dependência dessas camadas ou da resposta dessas camadas da sociedade a benesses governamentais e clientelistas, relações clientelistas com as bases, em geral, com partidos e, em geral, de direita. Bem, os estudos sobre o voto dessas camadas da população irrompem a partir de 2006, da eleição de 2006. Então, entre 2006 e 2002, é o argumento, a base eleitoral do PT teria sofrido uma inversão. O PT, que tinha uma base eleitoral no Sul e Sudeste, entre as camadas mais altas da população, até 2002, é o que a literatura diz, teriam passado, principalmente por causa do Bolsa Família, quer dizer, o PT teria passado a ter um maior apoio